Não vou cuidar de mendigos, disse a enfermeira. Mas ele era o herdeiro desaparecido. Leito 7, trauma grave, múltiplas fraturas, inconsciente. Chegou agora, SAMU. A voz do maqueiro ecoou pelo corredor caótico da emergência do Hospital Municipal Getúlio Vargas, um gigante do SUS em São Paulo. O cheiro era uma mistura acre de desinfetante, sangue e desespero. Enfermeira Clara Menezes, 48 anos, não se virou. Ela estava terminando de aplicar um curativo em uma senhora com crise de diabetes, suas mãos firmes, mas o rosto marcado por um cansaço que parecia ter décadas. Quem trouxe? Ela perguntou, a voz áspera, sem emoção. SAMU. Encontraram ele na vala perto da linha do trem. Morador de rua, sem documentos, João Ninguém. Clara parou. Ela se virou lentamente e o olhar que lançou para a maca que entrava na sala de trauma era frio como gelo. O homem sobre ela era uma massa de trapos sujos, sangue seco e lama. O rosto estava inchado, quase irreconhecível. O cheiro que emanava dele era forte, de álcool barato e abandono. Doutora Beatriz, Clara chamou a médica residente de plantão, uma jovem de óculos e ar idealista. Leito 7 é seu. Eu vou preparar o Sr. Almeida para a alta no 5. Beatriz franziu a testa. Mas, Clara, este é um trauma crítico. Preciso de você aqui. Você é a mais experiente. Eu não vou cuidar de mendigos, Beatriz. A voz de Clara foi baixa, mas cortante como vidro. O maqueiro e a residente a encararam, chocados. Já temos superlotação. Ele provavelmente estava bêbado, caiu nos trilhos. Vai ocupar um leito, usar recursos que não temos, e amanhã vai estar na mesma vala. Minha prioridade são os pacientes que têm chance. O Sr. Almeida tem família esperando. Aquelas palavras pairaram no ar tenso da emergência. O juramento de enfermagem, a ética médica, tudo parecia dissolver-se no ácido do cinismo de Clara. Ela deu as costas à maca e caminhou em direção ao leito 5, ignorando o olhar de reprovação da jovem médica e o som dos monitores começando a apitar freneticamente no leito 7. Mas enquanto Beatriz e a equipe lutavam para estabilizar o João Ninguém, algo chamou a atenção da jovem doutora. Sob a sujeira e o sangue coagulado, na mão esquerda do homem, havia uma marca, não um calo de trabalho braçal. Era uma cicatriz antiga, quase apagada, na forma de uma âncora. E no pulso direito, parcialmente escondido por um trapo amarrado, um brilho metálico fraco. Uma pulseira? Ou talvez os restos de um relógio caro, quebrado e sem valor aparente? Beatriz anotou mentalmente. Havia algo incongruente naquele quadro de miséria. Uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça do mendigo bêbado. O mistério começou a se instalar, silencioso, sob as luzes fluorescentes da emergência, enquanto a enfermeira mais experiente do andar se recusava a ver. Entendido. Vamos mergulhar no mundo do Hospital Getúlio Vargas e nas vidas que se cruzam ali. O campo de batalha e a observadora. O Hospital Municipal Getúlio Vargas era um gigante adormecido no coração de São Paulo. Um labirinto de corredores amarelados pelo tempo, onde o cheiro de desinfante lutava constantemente contra o odor da doença e da superlotação. Para Clara Menezes, que trabalhava ali há 25 anos, não era um hospital. Era um campo de batalha. Ela começara idealista como Beatriz, mas as décadas vendo a miséria, a falta crônica de recursos e a indiferença do sistema a haviam transformado em uma fortaleza de pragmatismo amargo. Seu cinismo não era maldade pura, era uma carapaça. Anos atrás, ela perdeu o próprio filho adolescente, vítima de bala perdida, ali mesmo naquela emergência. Ele morreu esperando por um leito de UTI que nunca chegou porque estava ocupado por um paciente terminal sem família. A dor a ensinou a fazer escolhas brutais, priorizar quem tinha chance, quem tinha família esperando. O João Ninguém, no leito 7, era, para ela, um eco doloroso de um sistema falido que ela não podia mais consertar, apenas navegar. Enquanto Clara cuidava do senhor Almeida, um contador aposentado com uma rede de filhos preocupados ao redor, a doutora Beatriz lutava no leito 7. Ela era a antítese de Clara,
recém-formada na USP, cheia de protocolos e compaixão teórica. O João Ninguém era seu primeiro trauma grave real, sem a supervisão direta de um médico mais experiente. O desprezo de Clara a feriu, mas também a motivou. Ela iria salvar aquele homem. Soro Ringer com lactato 1000 ml, rápido! Preciso de acesso central. E chama a tomografia, Beatriz comandava, a voz um pouco aguda demais, mas firme. A equipe de enfermagem, acostumada à autoridade cansada de Clara, respondeu à energia nervosa de Beatriz com uma eficiência resignada. Eles já tinham visto muitos João Ninguéms. Enquanto preparavam o paciente para a tomografia, um técnico de enfermagem mais velho, seu Antônio, cortava os trapos sujos que cobriam o corpo do homem. Foi ele quem notou a segunda anomalia. Doutora, chamou Antônio baixo, olha isso. No peito do homem, sob a sujeira, havia um bronzeado, mas não o bronzeado uniforme de quem trabalha ao sol. Era um bronzeado nítido, com a marca de uma camiseta polo cara. E mais estranho ainda, havia uma linha pálida e fina no pulso esquerdo, onde claramente um relógio costumava ficar. Não era a marca de uma pulseira barata, era larga, precisa. O relógio que Beatriz vira era apenas a fivela quebrada, presa a um pedaço de couro puído. Ele não é morador de rua há muito tempo, murmurou Antônio. Ou então, era um morador de rua muito chique. Beatriz examinou a pele. Era áspera em alguns pontos, mas as mãos, apesar da cicatriz de âncora, não tinham os calos grossos de quem faz trabalho pesado ou vive ao relento há anos. O cabelo, embora imundo e emaranhado, era fino, e o corte, embora irregular agora, parecia ter sido feito por um profissional, não por uma navalha cega. O quebra-cabeça ficava mais complexo. Quem era aquele homem? Um turista assaltado e espancado? Um empresário que sofreu um surto e acabou na rua? No final do corredor, perto da máquina de café, Clara observava Beatriz de longe. Ela viu a jovem médica examinando as mãos do paciente, a marca do relógio. Um lampejo de algo. Curiosidade? Memória? Passou pelos olhos cansados de Clara, mas foi rapidamente extinto. Ela se virou e voltou para a papelada, a carapaça firmemente no lugar. Sua batalha era manter os vivos com nome e sobrenome, não decifrar os fantasmas anônimos. A tomografia e o fantasma. O João Ninguém voltou da tomografia. Beatriz correu para a sala de radiologia, ansiosa pelos resultados. O radiologista, doutor Monteiro, um homem cético e sobrecarregado, apontou para as imagens luminosas na tela. Múltiplas fraturas nas costelas, como esperado. Contusão pulmonar. Pequeno hematoma subdural. Nada cirúrgico por agora. Ele recitou, entediado. Mas tem isso aqui. Ele ampliou uma imagem da bacia. Veja, pino intramedular no fêmur esquerdo. Titânio de grau cirúrgico alemão. Coisa de primeira linha. Definitivamente não foi colocado aqui no Getúlio Vargas. Beatriz se inclinou, os olhos arregalados. Um pino de titânio alemão em um morador de rua? Tem número de série? Algo que possa identificar? Talvez, mas precisaríamos de um raio-x de alta definição e acesso a bancos de dados internacionais. Coisa que... Dr. Monteiro deu um sorriso irônico. Não temos. Boa sorte, doutora. Beatriz voltou para a emergência, a cabeça girando. Titânio alemão, marca de relógio, bronzeado de polo, cicatriz de âncora. Quem era aquele homem? No leito 7, o paciente começou a se agitar. Ele estava saindo da inconsciência, mas não para a lucidez. Estava delirando. Murmurava palavras desconexas em um tom diferente. Não era a fala arrastada de um bêbado. Era rápido, quase febril. E as palavras... O veleiro, Marina, cuidado com a... Retranca, Ana... Não. Ele gritou a última parte, tentando se sentar, os olhos arregalados de terror, mas sem foco. Contenham ele, gritou Beatriz. Seu Antônio e outro enfermeiro seguraram o homem, enquanto Beatriz administrava um sedativo leve. Clara, que passava pelo corredor, ouviu o grito. Ela parou na porta, observando a cena com uma expressão indecifrável. Veleiro? Marina? Retranca? Aquelas não eram palavras do vocabulário da rua.
Eram palavras de outro mundo. O mundo que Clara desprezava por sua futilidade, mas que reconhecia. Delírio de abstinência, disse Clara, a voz fria, mais para si mesma do que para Beatriz. Álcool ou drogas, vai piorar antes de melhorar. Ela se virou para sair. Não foi abstinência, disse Beatriz, a voz firme, desafiando Clara pela primeira vez diretamente. Foi memória. Ele estava revivendo alguma coisa. Um acidente? Ana. Ele chamou por uma Ana. Clara parou. Ana. O nome pareceu ecoar por um segundo em sua mente, associado a uma dor antiga. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não importa. Ele precisa de sedação e hidratação. E de um leito na enfermaria o quanto antes. Precisamos da vaga. Ele tem um pino de titânio alemão no fêmur. Beatriz disparou a informação, observando a reação de Clara. Clara se virou lentamente. Por um instante, a máscara de indiferença rachou. Titânio alemão. Aquilo não se encaixava, mas ela se recompôs rapidamente. E daí? Foi roubado, ou ele era rico e caiu em desgraça. A história é sempre a mesma. Não muda o fato de que ele é um João ninguém ocupando um leito de trauma. A tensão entre as duas era agora uma linha esticada. A equipe observava em silêncio. Nesse momento, o telefone da bancada de enfermagem tocou. Era da recepção principal. Enfermeira Clara, tem um homem aqui, terno caro. Diz que é advogado, família Monteiro Bastos. Ele está procurando por um Ricardo Monteiro Bastos. Diz que ele está desaparecido há 48 horas. Bate com a descrição de um paciente que deu entrada como desconhecido. Clara Menezes sentiu o chão sumir. Monteiro Bastos, a família mais rica e poderosa do Brasil. Donos de metade da cidade. Seu hospital existia por causa da filantropia deles. Ela olhou para o leito 7, para o homem sujo, delirante, com um pino de titânio alemão, para a marca do relógio caro, para o bronzeado de polo. Ricardo Monteiro Bastos, o herdeiro playboy, o velejador. Desaparecido após uma briga em uma marina de luxo no Guarujá, segundo as colunas sociais que Clara lia às escondidas. O João Ninguém, o mendigo bêbado, era ele. O conflito explodiu dentro de Clara. O homem que ela desprezou, que ela se recusou a cuidar, era a pessoa mais importante que já havia entrado naquele hospital. Sua carreira, talvez até o futuro do hospital, dependia agora da sobrevivência daquele homem. E ela o havia negligenciado por puro preconceito. Entendido. A revelação caiu como uma bomba. Agora, as complexidades e a pressão aumentam exponencialmente. A máscara e o cerco. Clara Menezes moveu-se com a velocidade nascida do pânico. A revelação de que o mendigo era Ricardo Monteiro Bastos transformou a emergência num palco de teatro do absurdo. Beatriz! A voz de Clara era agora seda pura, a aspereza substituída por uma urgência controlada. Prepare o leito 7 para a transferência, imediatamente. UTI privada, último andar. Chame o Dr. Ramires, chefe da neurocirurgia, e o Dr. Ferrante, da cardíaca. Protocolo VIP. Beatriz a encarou, a confusão dando lugar à desconfiança. Mas você disse... Eu estava errada, cortou Clara sem olhá-la nos olhos. Ela já estava ao telefone falando com a diretoria do hospital, a voz melíflua. Sim, Dr. Alencar. Um caso complexo. Paciente não identificado inicialmente. Sim, já estamos mobilizando todos os recursos. A família Monteiro Bastos pode ficar tranquila. A máscara estava posta. Clara não estava apenas cuidando de um paciente. Estava gerenciando uma crise de relações públicas e, mais importante, apagando seus rastros. Sua recusa inicial em tratar o mendigo agora era uma bomba relógio que poderia destruir sua carreira de 25 anos. Ela precisava garantir que ninguém, especialmente a idealista doutora Beatriz, mencionasse seu lapso de julgamento. Enquanto a máquina hospitalar VIP entrava em ação, algo raramente visto naquele hospital público, o advogado da família Monteiro Bastos, Dr. Sampaio, um homem de terno impecável e olhar de águia, chegou à emergência. Ele não estava sozinho.
Trazia consigo 2 seguranças particulares, discretos mas imponentes, e uma médica particular da família, doutora Valença, com um tablet na mão, pronta para auditar cada procedimento. O cerco estava formado. Enfermeira Menezes? Sampaio dirigiu-se a Clara, ignorando Beatriz. Meu cliente exige um relatório completo. Como o herdeiro Monteiro Bastos acabou neste estado? E por que demorou tanto para ser identificado? Senhor, Clara começou, a voz calma, ensaiada. O paciente deu entrada como desconhecido, vítima de agressão e possível queda. Sem documentos. Nossa prioridade foi estabilizá-lo. A identificação só foi possível após a doutora Beatriz notar detalhes que não batiam com o quadro inicial. Interveio Beatriz, olhando diretamente para Clara, recusando-se a ser apagada da história. A marca do relógio, o pino de titânio, o delírio mencionando um veleiro. Sampaio voltou seu olhar frio para Beatriz. Detalhes que a senhora enfermeira Menezes, com sua vasta experiência, não notou inicialmente. A pergunta era uma faca disfarçada. Clara sentiu um arrepio. Eu estava focada na estabilização de múltiplos traumas, doutor, seguindo o protocolo para pacientes não identificados. A mentira era tecnicamente defensável, mas frágil. A tensão foi quebrada por um alarme agudo vindo do leito 7. O paciente estava convulsionando. Diazepam, 10 mg cacto, agora! Gritou Beatriz, correndo para o leito. A doutora Valença, a médica da família, aproximou-se observando Beatriz trabalhar com uma intensidade crítica. Qual a causa da convulsão? O hematoma subdural? Pode ser, disse Beatriz, administrando a medicação. Ou pode ser algo mais. Ela se lembrou do cheiro de álcool. Ele pode estar em abstinência alcoólica severa. Isso explicaria o delírio, e agora a convulsão. Clara, precisamos do histórico dele. Ele tem histórico de abuso de álcool? Clara congelou. Se ela admitisse que o cheiro de álcool era óbvio desde o início, confirmaria sua negligência inicial. Associar o álcool apenas à condição de mendigo. Não que eu saiba, mentiu Clara. Não tivemos tempo de investigar o histórico social. Beatriz a encarou. A decepção clara em seus olhos. Clara estava ativamente sabotando o diagnóstico para se proteger. A complexidade aumentou. Ricardo Monteiro Bastos não era apenas um herdeiro rico, era potencialmente um alcoólatra, cuja condição pré-existente, ignorada por Clara devido ao preconceito, estava agora causando complicações neurológicas graves. A vida dele estava em risco não apenas pelo trauma, mas pela negligência induzida pelo julgamento social. Enquanto a convulsão era controlada, Sampaio recebeu uma ligação. Seu rosto ficou ainda mais sombrio. Entendido. Mantenham a discrição. Ele desligou. Doutora Valença, disse Sampaio. Acabei de falar com a segurança da Marina no Guarujá. Houve uma briga feia a bordo do veleiro do Sr. Ricardo, 48 horas atrás. Ele discutiu com sócios. Foi visto saindo sozinho, muito alcoolizado. O carro dele foi encontrado abandonado perto da Imigrantes. Ele não caiu na vala. Há uma chance de que ele tenha sido jogado lá. A subtrama se revelou. Não era um acidente. Era uma possível tentativa de homicídio, mascarada pela condição de mendigo bêbado. E Clara, com sua recusa inicial, havia inadvertidamente dado aos agressores a cobertura perfeita. O tempo estava se esgotando. A condição de Ricardo era crítica. A verdade sobre Clara estava prestes a explodir. E a sombra de um crime pairava sobre tudo. O reconhecimento. A UTI privada no último andar do Getúlio Vargas era uma bolha de tecnologia e tensão. Ricardo Monteiro Bastos estava em coma induzido, lutando contra o inchaço cerebral e a falência de múltiplos órgãos acelerada pela abstinência alcoólica não tratada inicialmente. Doutora Valença, a médica da família, comandava o caso com mão de ferro, relegando Beatriz a uma observadora e forçando Clara a permanecer ali, uma presença silenciosa e tensa. Sampaio, o advogado, observava tudo de um canto, seus olhos nunca deixando Clara. A equipe decidiu tentar reduzir a sedação para avaliar o nível de consciência de Ricardo. Era um procedimento padrão, mas arriscado.
Enquanto o nível de propofol diminuía lentamente, o corpo de Ricardo começou a responder. Um gemido baixo, um tremor nas pálpebras. Beatriz se inclinou, verificando as pupilas. Ele está reagindo. Nesse momento, os olhos de Ricardo se abriram, nublados, sem foco. Eles vagaram pela sala, passando por Beatriz, por Valença, e então pousaram em Clara, que estava parada perto do respirador, ajustando um parâmetro. O reconhecimento foi instantâneo, e não foi o de um paciente confuso vendo uma enfermeira. Foi algo visceral, antigo. O rosto inchado de Ricardo se contorceu, não de dor, mas de raiva, medo. Ele tentou levantar a cabeça. Sua mão direita, a única não contida por equipamentos, se ergueu, o dedo apontando diretamente para Clara. Um som gutural saiu de sua garganta, abafado pelo tubo de ventilação. Não era uma palavra clara, mas a intenção era inconfundível. Era uma acusação, um nome sussurrado com esforço. Ina. E então, os olhos dele reviraram. Uma nova convulsão começou, mais violenta que a anterior. Alarmes dispararam. "Aumenta a sedação, rápido!" gritou Valença, enquanto ela e Beatriz lutavam para controlar a crise. Sampaio não se moveu. Seu olhar estava cravado em Clara. Clara Menezes estava congelada no lugar, branca como o uniforme que vestia. O sangue havia fugido de seu rosto. As mãos que haviam trabalhado com firmeza por 25 anos tremiam incontrolavelmente. Ela não conseguia desviar o olhar do paciente convulsionando. A palavra ecoava em sua mente. Assassina. Ele não a reconheceu como a enfermeira negligente. Ele a reconheceu de outro evento, de outro trauma. Um evento enterrado há décadas, ligado àquela cicatriz de âncora na mão dele, a Ana que ele chamou no delírio, e ao motivo pelo qual ele, o herdeiro bilionário, talvez estivesse bebendo até cair. O ponto de virada não foi a revelação do crime contra Ricardo. Foi a revelação de um crime passado, possivelmente cometido por Clara, envolvendo Ricardo e a misteriosa Ana. A recusa de Clara em cuidar do mendigo não era apenas preconceito, era medo. Medo de que o passado literalmente voltasse para assombrá-la. Sampaio se aproximou dela, a voz baixa, quase um sussurro. "Enfermeira Menezes, acho que a senhora e eu precisamos ter uma conversa, agora." A interrogatório e a suspeita. Sampaio não esperou. Ele guiou Clara, quase a empurrando para uma sala de descanso vazia adjacente à UTI, fechando a porta atrás deles. O silêncio da pequena sala era ensurdecedor comparado ao caos controlado do lado de fora. "Assassina", Sampaio repetiu a palavra, a voz baixa e sem inflexão. Uma acusação peculiar vinda de um homem semiconsciente. Não acha, enfermeira Menezes? Clara tentou recuperar a compostura. Ela cruzou os braços, uma barreira física contra a acusação implícita. Ele estava delirando, convulsionando. Pacientes nesse estado dizem coisas sem sentido, trauma cerebral, abstinência. Talvez. Sampaio a interrompeu, caminhando lentamente pela sala. Mas a reação sua não foi a de quem ouve um delírio, foi a de quem é reconhecida e temida. Ele parou na frente dela. "Quem é Ana, enfermeira?" "Eu não sei do que o senhor está falando." Clara desviou o olhar, focando na máquina de café desligada no canto. "Não sabe?" Sampaio persistiu implacável. Ele gritou o nome dela na emergência. A jovem doutora Beatriz ouviu, e ele tem uma cicatriz curiosa na mão, uma âncora. Parece familiar para a senhora. Talvez de um veleiro, numa marina. Cada palavra era um golpe calculado. Clara sentiu o ar ficar rarefeito. Sampaio não estava apenas suspeitando da negligência dela. Ele estava desenterrando um fantasma que ela pensava ter afogado há 30 anos. "Eu trabalho neste hospital há 25 anos, doutor." A voz de Clara tremeu levemente, apesar de seus esforços. "Eu vi milhares de pacientes, cicatrizes, nomes. Eles se misturam. Eu não tenho nenhuma conexão pessoal com a família Monteiro Bastos, exceto como profissional." "Estranho", disse Sampaio, circulando-a. "Porque a forma como o senhor Ricardo olhou para a senhora não parecia profissional, parecia pessoal,
muito pessoal. Ele parou novamente. Vou descobrir, enfermeira. Eu tenho recursos ilimitados. Vou investigar cada ano da sua vida, cada plantão, cada conexão. Se há algo a ser encontrado sobre a senhora Ricardo Monteiro Bastos e uma mulher chamada Ana, eu encontrarei. A ameaça pairou no ar. Clara sabia que ele não estava blefando. Do lado de fora, Beatriz observava a porta fechada da sala de descanso. Ela tinha visto o terror no rosto de Clara quando Ricardo a acusou. Ela tinha ouvido Sampaio mencionando Ana e a âncora. As peças se encaixavam de forma assustadora. A recusa inicial de Clara, a mentira sobre o histórico de alcoolismo, o pânico ao ser reconhecida, não era apenas burnout ou preconceito, era algo mais sombrio. O dilema de Beatriz era agonizante. Como médica, seu dever era para com o paciente. Se Clara estivesse envolvida em algo que colocasse Ricardo em risco, talvez o motivo original da briga na Marina, ela precisava agir. Mas acusar a enfermeira mais respeitada e temida do hospital, baseada em um murmúrio delirante e suspeitas, poderia destruir a carreira de Clara e causar um caos inimaginável. Além disso, a doutora, Valença e Sampaio já estavam claramente no controle, e qualquer intervenção dela poderia ser vista como insubordinação ou histeria. Enquanto isso, na UTI, Ricardo foi resedado e estabilizado. A doutora Valença revisava os monitores com uma carranca. A atividade cerebral está instável. A convulsão deixou sequelas. Precisamos mantê-lo em coma por mais tempo. Ela olhou para a porta fechada, onde Sampaio e Clara estavam. Ela podia sentir a tensão, mas seu foco era puramente clínico. Clara saiu da sala de descanso, o rosto uma máscara impenetrável, mas os olhos traíam o pânico interior. Ela evitou o olhar de Beatriz e voltou para a bancada de enfermagem, pegando um prontuário qualquer, fingindo normalidade. Mas suas mãos tremiam ao virar a página. Ela estava isolada. Sampaio a investigaria. Beatriz suspeitava dela. E o homem no leito, o herdeiro desaparecido que ela desprezou, era a única testemunha viva de um segredo que ela carregava há décadas. Sua recusa em cuidar do mendigo não foi apenas um erro de julgamento. Foi um erro que poderia custar-lhe tudo. A busca nos arquivos. Beatriz passou as 24 horas seguintes em um estado de vigília ansiosa. A atmosfera na UTI era sufocante. Clara movia-se como um autômato, eficiente e fria, evitando qualquer contato visual com Beatriz. Sampaio pairava como uma sombra, fazendo ligações discretas e observando Clara com a intensidade de um predador. Doutora, Valença mantinha Ricardo estável, mas o prognóstico neurológico era incerto. Beatriz sentia-se impotente. A acusação de Ricardo, assassina, ecoava em sua mente. Ela sabia instintivamente que não fora um delírio aleatório. A reação de Clara confirmara isso. Mas o que fazer? Confrontar Clara diretamente era impensável. A mulher destruiria sua carreira com uma palavra. Falar com Sampaio? Ele já estava investigando, e ela não tinha provas concretas, apenas a palavra de um paciente delirante e a sua intuição. Ela se sentia como uma caloura novamente, intimidada pela hierarquia e pelo poder. Seu crescimento começou não com um ato de bravura, mas com um momento de autocrítica. Ela se lembrou do motivo pelo qual escolhera a medicina: a busca pela verdade, pelo diagnóstico preciso, pela cura. O medo de Clara, o poder de Sampaio, eram obstáculos, não barreiras intransponíveis. Ela devia isso ao paciente no leito 7, fosse ele um herdeiro bilionário ou um João Ninguém. A transformação de Beatriz começou com uma decisão silenciosa. Ela não seria mais uma espectadora passiva. Ela usaria as ferramentas que tinha, sua inteligência, seu acesso ao sistema do hospital e sua capacidade de observação para encontrar a verdade, mesmo que discretamente. Seu primeiro passo foi seu Antônio, o técnico de enfermagem experiente. Durante uma pausa para o café na copa, ela o abordou casualmente. Seu Antônio, o senhor trabalha aqui há muito tempo, né? Mais que a Clara?
Antônio sorriu. Doutora, eu vi esse hospital ser construído. A Clara chegou aqui novinha, recém-formada. Sangue nos olhos igual a senhora. Ele suspirou. Mas a vida aqui endurece a gente. Ela sempre foi assim, tão pragmática, Beatriz sondou. Antônio hesitou, mexendo o café. Não, era diferente. Mas teve uma época, há uns 30 anos atrás, talvez mais. Ela ficou estranha. Tirou uma licença longa, ninguém soube por quê. Quando voltou, estava fechada, dura. Foi depois disso que ela virou essa muralha. 30 anos atrás. Uma licença longa e misteriosa. Coincidiria com a idade de Ricardo. Beatriz sentiu um arrepio. Seu segundo passo foi o sistema de arquivos do hospital. Como médica, ela tinha acesso aos registros de pacientes antigos, embora consultar arquivos de décadas atrás fosse incomum e pudesse levantar suspeitas. Ela esperou o turno da noite, quando a burocracia era menor. Usando a desculpa de pesquisar um caso antigo para um estudo, ela solicitou acesso aos microfilmes da década de 80. Horas se passaram na sala de arquivos empoeirada no subsolo. Ela procurava por qualquer coisa ligada a Clara Menezes naquele período. Uma internação? Um procedimento? E procurava pelo nome Ana. Finalmente ela encontrou. Não um prontuário de Clara, mas um registro de admissão na emergência obstétrica. Paciente: Ana Lucia Pereira. Jovem, 18 anos. Complicações no parto. Natimorto. Enfermeira responsável pelo plantão, Clara Menezes. Médico, Dr. Ramírez. O mesmo neurocirurgião que agora tratava Ricardo. Data: 32 anos atrás. Ana. Complicações no parto. E Clara estava lá. Era apenas uma coincidência trágica? Ou algo mais? Beatriz fotografou o registro com o celular. Seu terceiro passo foi a cicatriz. A âncora na mão de Ricardo. Ela passou horas pesquisando online, cruzando cicatriz âncora, acidente veleiro, Marina Guarujá, década de 80. Nada conclusivo, até que ela mudou a busca. Lembrou-se do Dr. Ramírez, o neurocirurgião, cujo nome apareceu no registro de Ana Lucia. Ele era conhecido por ser um velho lobo do mar, um velejador experiente. Ela buscou por Dr. Ramírez, veleiro, Regata Santos Rio, e encontrou uma nota antiga em um blog de iatismo, uma foto desbotada de uma tripulação sorridente após vencer a Regata Santos Rio, 32 anos atrás. No centro da foto, um jovem Dr. Ramírez. Ao lado dele, um Ricardo Monteiro Bastos adolescente, bronzeado e arrogante, com o braço sobre os ombros de uma garota bonita de cabelos escuros. E na mão de Ricardo, recém-feita, brilhando sob o sol, uma tatuagem, uma âncora. Beatriz ampliou a foto o máximo que pôde. A garota ao lado de Ricardo, ela não conseguiu ver o rosto claramente, mas havia algo familiar no sorriso, e, pendurado em seu pescoço, um pequeno colar. Seria uma estrela? Beatriz sentiu que estava perto. A regata, a âncora, o Dr. Ramírez, Clara, Ana. Estava tudo conectado a um evento específico, 32 anos atrás. Um evento que Ricardo reviveu em seu delírio e que Clara temia desesperadamente. A superação de Beatriz estava em andamento. Ela não tinha mais medo, tinha um rastro. E estava determinada a segui-lo, não importando onde levasse. O fantasma na foto. Beatriz sabia que o Dr. Ramírez era a chave. Mas como abordar o chefe da neurocirurgia, um homem conhecido por seu temperamento mercurial e distância profissional, sobre um evento de 32 anos atrás? Ela precisava de um pretexto. A oportunidade surgiu na manhã seguinte, durante a passagem de plantão multidisciplinar, no caso de Ricardo. Ramírez estava presente, revisando as tomografias cerebrais. A lesão axonal difusa é mais extensa do que pensávamos inicialmente, disse Ramírez com sua voz grave. O prognóstico neurológico a longo prazo é reservado. Ele olhou para Beatriz. Alguma mudança no estado de consciência durante a noite, doutora? Nenhuma significativa, doutor, respondeu Beatriz. E então ela arriscou. Apenas um período de agitação.
Ele mencionou novamente um nome, Ana, e algo sobre uma regata. Talvez uma memória traumática antiga reativada pelo trauma craniano? Ela observou a reação de Ramírez atentamente. O neurocirurgião parou. Por um instante quase imperceptível, seus olhos perderam o foco, viajando para longe. Ele limpou a garganta. Traumas antigos podem ressurgir, sim, irrelevante para o quadro atual. Mantenham a sedação conforme o protocolo. Ele se virou para sair, um pouco rápido demais. Beatriz o seguiu. Dr. Ramírez, com licença. Ele parou no corredor, a impaciência clara em seu rosto. Sim? Beatriz pegou o celular. Ela não mostrou a foto da tripulação inteira. Ela havia recortado e ampliado a imagem, focando apenas no rosto sorridente da garota de cabelos escuros ao lado do jovem Ricardo. Doutor, desculpe incomodar, mas o senhor por acaso reconhece esta moça? O paciente parece ter uma fixação nela. Talvez identificar a Ana possa nos ajudar a entender o gatilho da agitação. Era uma meia-verdade, um pretexto médico plausível. Ramírez olhou para a foto. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para Beatriz, os olhos subitamente velhos e cansados. Ele a puxou para um canto mais reservado do corredor. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou a voz tensa. Arquivos online, sobre a regata Santos Rio de... Eu sei qual regata. Ele a cortou. Ele olhou para a foto novamente, e a dor em seus olhos era inegável. O nome dela era Ana Lúcia Pereira. Ela era... minha sobrinha. Bingo. O elo estava confirmado. O que aconteceu com ela, doutor? Beatriz pressionou suavemente. Ramírez hesitou. Ele olhou para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. Houve um acidente, depois da regata. Uma festa no veleiro do pai do Ricardo. Ana caiu, ou foi empurrada. Bateu a cabeça. Ricardo estava bêbado. Havia outras pessoas, poderosas. Ele parou, engolindo em seco. A versão oficial foi afogamento acidental, mas eu nunca acreditei. E a Clara? Beatriz perguntou, o coração batendo forte. A enfermeira Clara Menezes. Ela estava lá? Ramírez a encarou, a compreensão surgindo em seus olhos. Clara, a namorada do timoneiro na época? Sim, ela estava no barco. Ela foi a primeira a encontrar Ana na água. Ele franziu a testa. Por que você pergunta sobre a Clara? Beatriz não respondeu. Ela não precisava. A imagem estava completa. Um acidente ou crime em um veleiro 32 anos atrás. Ana Lúcia morta. Ricardo bêbado. Clara como testemunha-chave. E Ramírez, o tio da vítima, que suspeitava de encobrimento. Enquanto Beatriz juntava as peças, Clara sentia o cerco se fechar. Ela viu Beatriz conversando com Ramírez. Ela notou os olhares de seu Antônio, que agora pareciam carregados de suspeita. Sampaio continuava sua investigação silenciosa, e Clara sabia que era questão de tempo até ele conectar os pontos da licença médica dela com a data da morte de Ana Lúcia. A paranoia de Clara atingiu o pico. Ela precisava agir. Ela precisava garantir que Ricardo nunca mais acordasse para acusá-la. Naquela noite, durante a calmaria do plantão da madrugada, Clara entrou silenciosamente na UTI. Apenas um técnico de enfermagem estava na bancada, cochilando sobre os prontuários. Clara caminhou até o leito de Ricardo. Os monitores emitiam seus bips regulares. Ela olhou para o rosto do homem que representava a destruição de sua vida, o acidente que a traumatizou, a culpa que a endureceu. Ela abriu a bolsa de acesso da linha arterial. Pegou uma seringa. Não de medicação, mas de ar. Uma embolia gasosa. Rápida, quase indetectável, fatal. Seria atribuída à condição crítica dele. Ela estava prestes a injetar o ar na linha. Clara? A voz de Beatriz, baixa mas firme, veio da porta. Beatriz não havia ido para casa. Ela sentiu que algo estava errado. Ela voltou. Clara congelou, a seringa na mão, escondida atrás do corpo. Ela se virou lentamente, o rosto uma máscara de falsa calma. Beatriz? O que faz aqui? Eu esqueci um livro, mentiu Beatriz, os olhos fixos na mão de Clara, na seringa. O que você está fazendo? A tensão era insuportável.
A enfermeira experiente e a médica novata, face a face, sobre o corpo inconsciente do homem, que era a chave para o passado sombrio de ambas. O confronto final estava prestes a começar. A verdade na água. O bip constante dos monitores era o único som na UTI silenciosa. Clara Menezes, com a seringa de ar escondida, encarou Beatriz, a jovem médica que ousara desafiá-la. A máscara de calma de Clara começou a rachar, revelando a fúria e o pânico por baixo. Eu estava verificando a linha arterial. Havia uma bolha, mentiu Clara, a voz tensa. O que você está fazendo aqui, doutora? Espionando? Eu sei sobre Ana Lucia Pereira, disse Beatriz, a voz baixa, mas carregada de convicção. Ela deu um passo para dentro da sala, colocando-se entre Clara e a porta. Eu sei sobre a regata, sobre o acidente, e eu sei que você estava lá, Clara. Clara recuou um passo, esbarrando na bomba de infusão. O alarme disparou por um segundo, estridente. Você não sabe de nada. Foi um acidente, uma tragédia. Foi? Beatriz pressionou, os olhos fixos na seringa que Clara ainda tentava esconder. Então por que tentar matá-lo agora? O que você tem tanto medo que ele se lembre? Eu não... Clara começou, mas sua voz falhou. O peso de 32 anos de segredo e culpa a estava esmagando. As lágrimas que ela não derramava desde a morte do filho começaram a escorrer por seu rosto endurecido. Você acha que eu queria isso? Ela soluçou, a fachada desmoronando completamente. Você acha que eu queria viver com isso? Aquela noite foi o inferno. O que aconteceu, Clara? Beatriz perguntou, a voz agora mais suave, a médica buscando a verdade por trás da dor. Ele estava bêbado. Ricardo. Clara cuspiu o nome. Todos estavam. Ricos, arrogantes e mortais. Ana era diferente. Tão jovem. Ela não pertencia àquele mundo. Clara olhou para o rosto inconsciente de Ricardo. Ele a estava assediando. A noite toda. Ela o rejeitou. Ele ficou furioso. Houve uma briga na proa, eu vi. Ele a empurrou. Beatriz prendeu a respiração. Então Ramírez estava certo. Foi um empurrão. Mas ela não morreu na hora? Perguntou Beatriz. Não. O grito de Clara foi um lamento. Ela caiu na água. Bateu a cabeça no casco ao cair. Eu fui a primeira a vê-la. Eu pulei, eu atirei da água. Ela estava viva, inconsciente, sangrando, mas viva. Então, o que... Beatriz começou confusa. O pai dele, Clara sibilou, o ódio renovado em sua voz. O velho Monteiro Bastos estava no barco. Com outros políticos, juízes, eles viram o que aconteceu. Eles sabiam que um escândalo destruiria tudo. O pai dele me ofereceu dinheiro, uma fortuna, para resolver. Para dizer que ela já estava morta quando a encontrei. Para dizer que foi afogamento. Clara olhou para suas próprias mãos. Eu era jovem, pobre, assustada. Eu aceitei. Eu menti no inquérito. Eu disse que ela estava morta. Eles a levaram... Eu nem sei para onde. O Dr. Ramírez tentou investigar, mas eles o silenciaram. Eu peguei o dinheiro e sumi por 1 ano. A confissão era devastadora. Clara não era uma assassina, mas uma cúmplice silenciosa, que vendeu a verdade pela sobrevivência. Sua amargura, seu cinismo, nasceram naquela noite. E agora, disse Beatriz, entendendo o pânico de Clara, ele acorda, ele se lembra, e ele te acusa, não de matar Ana, mas de ter mentido, de ter sido cúmplice. Ele vai me destruir, chorou Clara. Ele vai contar ao Sampaio minha vida e acabou. Ela levantou a seringa de ar, não mais escondida. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara, não. Beatriz deu um passo à frente. Nesse exato momento, um som baixo veio do leito. Um murmúrio. Os olhos de Ricardo se abriram novamente. Desta vez havia foco. Confusão, dor. Mas foco. Ele olhou para Clara, para a seringa. Ele viu Beatriz. Ele tentou falar, a voz rouca, lutando contra o tubo. Não, foi... Clara. Clara e Beatriz congelaram. Foi... eu... Ricardo conseguiu dizer, antes que uma nova onda de tosse o sacudisse. O twist não estava em Clara, estava em Ricardo. Sua memória fragmentada não era de Clara como assassina ou cúmplice,
Era de sua própria culpa. Ele não apenas a empurrou. Talvez ele tenha feito algo pior depois do empurrão. Ou talvez a Ana que ele gritou no delírio não fosse Ana Lucia, mas outra pessoa daquela noite. Clara olhou para Ricardo, para a agonia em seus olhos. Ela viu não o monstro que a assombrou por décadas, mas um homem quebrado, tão prisioneiro do passado quanto ela. A seringa de ar caiu de sua mão, batendo inofensivamente no chão de linóleo. Beatriz apertou o botão de emergência, não para Clara, mas para Ricardo. Preciso de ajuda aqui, ele está acordando. A equipe entrou correndo. Sampaio e doutora Valença apareceram na porta. Clara Menezes não correu. Ela não lutou. Ela apenas ficou parada, ao lado do leito, as lágrimas escorrendo, enquanto o caos da medicina explodia ao seu redor. Sua guerra havia acabado. Beatriz a observou, não com julgamento, mas com uma compaixão cansada. A jovem médica havia encontrado a verdade, mas a verdade era muito mais turva e trágica do que ela imaginara. Entendido. O clímax foi a confissão interrompida e a rendição de Clara. Vamos agora para a conclusão, onde as peças se encaixam de forma inesperada. Fragmentos da verdade. O caos na UTI foi rapidamente controlado. Ricardo Monteiro Bastos foi resedado, mas as palavras fragmentadas que ele pronunciou, não, foi Clara, foi eu, pairaram no ar como fantasmas. Sampaio, o advogado, observou Clara com olhos de aço, mas adiou o confronto final, priorizando a estabilidade do cliente. Clara Menezes não foi presa, nem demitida imediatamente. Ela foi suspensa, colocada em licença compulsória, enquanto Sampaio conduzia uma investigação interna discreta, mas implacável. Ela deixou o Hospital Getúlio Vargas naquele amanhecer, não como a enfermeira-chefe temida, mas como uma mulher esvaziada, assombrada por 32 anos de silêncio quebrado. Beatriz tornou-se a peça central silenciosa. Ela sabia mais do que Sampaio, mais do que Valença. Ela sabia da confissão de Clara sobre o suborno, sobre Ana Lúcia estar viva ao ser retirada da água. Mas ela também ouvira as últimas palavras de Ricardo, que pareciam contradizer ou complexificar a história de Clara. Ela decidiu esperar. Esperar que Ricardo acordasse de verdade. Seu foco tornou-se singular. A recuperação neurológica completa de seu paciente. Os dias se transformaram em semanas. Ricardo emergiu lentamente do coma. Sua recuperação física foi notável, mas a memória da noite do acidente na vala e, crucialmente, da noite da regata, permanecia nebulosa, como um sonho ruim do qual ele não conseguia acordar completamente. Ele não repetiu a acusação contra Clara. Ele não mencionou Ana. Ele parecia vazio. Sampaio estava frustrado. Sem a confirmação de Ricardo, a confissão de Clara, obtida sob coação emocional, argumentaria um bom advogado, era frágil. A história parecia destinada a ser enterrada novamente, talvez com a demissão silenciosa de Clara como único resultado tangível. Beatriz, no entanto, não desistiu. Ela passava horas conversando com Ricardo, não sobre o trauma, mas sobre o presente, sobre o veleiro dele, que ele amava, sobre o mar. Ela usava gatilhos sutis, tentando reconectar os fios da memória. O avanço veio de forma inesperada. Beatriz mostrou a Ricardo uma foto recente de sua própria família em um barco. Na foto, a irmã mais nova de Beatriz usava um colar, uma pequena estrela do mar. Ricardo olhou para a foto. Seus olhos, antes vazios, ganharam um brilho súbito e doloroso. Estrela, ele sussurrou. A estrelinha caiu na água. Não era uma âncora. A cicatriz não era uma tatuagem. Beatriz lembrou-se do colar na foto antiga da regata. Ricardo, ela disse suavemente. Quem usava a estrelinha? A memória voltou, não como um filme, mas como um flash de dor. Ana usava. O pai dela deu. O Ramírez. Ele olhou para Beatriz, os olhos cheios de uma culpa antiga. Eu tentei pegar. Escorregou. Caiu. Bateu a cabeça. A verdade era mais simples e mais trágica. Não houve empurrão intencional na briga. Ana Lúcia, assustada com a discussão, talvez tentando se afastar de Ricardo,
escorregou no convés molhado. Seu colar de estrela do mar enroscou em algo. Ao tentar pegá-lo de volta, ela caiu, batendo a cabeça. Ricardo, bêbado e em pânico, viu tudo. E a Clara? Perguntou Beatriz. Clara pulou, tirou ela. Viva! A voz de Ricardo falhou. Meu pai, ele disse, resolva. Ele pagou a todos. Silêncio. O final inesperado não estava em um crime violento, mas em um acidente trágico transformado em encobrimento pela covardia e pelo poder. A acusação de Ricardo a Clara, assassina, não era literal. Era o grito de sua própria consciência culpada, projetada na mulher que se tornou o símbolo vivo daquele encobrimento. Ele se sentia o assassino, não por empurrar, mas por permitir o silêncio que se seguiu. Clara não era a assassina de Ana, mas a assassina da verdade. Com a memória de Ricardo agora clara, Sampaio tinha o que precisava. Mas a revelação mudou o alvo. O foco não era mais Clara, a enfermeira quebrada. Era o sistema que permitiu o encobrimento. O pai de Ricardo, já falecido, mas cujo legado poderia ser manchado, e os outros, poderosos naquele barco. A vingança de Ricardo, agora lúcido e assombrado pela culpa, não foi contra Clara. Foi contra o mundo de privilégio e impunidade que matou Ana Lúcia 2 vezes. Uma pela queda, outra pelo silêncio. A maré. 1 ano depois, Ricardo Monteiro Bastos, ainda se recuperando neurologicamente, usou sua fortuna não para perseguir Clara, mas para financiar discretamente uma pequena clínica de saúde comunitária em Iguape, litoral sul de São Paulo. A enfermeira-chefe da clínica era Clara Menezes, que cumpria serviço comunitário após um acordo judicial que expôs o encobrimento original, manchando postumamente o nome do pai de Ricardo e de 2 políticos da época. Beatriz, agora médica assistente do Dr. Ramírez, visitava a clínica mensalmente, supervisionando um programa de apoio a vítimas de trauma. Ninguém falava sobre o veleiro, mas o mar, visível da janela da clínica, era um lembrete silencioso da verdade que emergiu. A reflexão. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, pelo cheiro, pela história que achamos que conhecemos? Rotulamos o mendigo, a enfermeira amarga, o herdeiro playboy, sem perceber as cicatrizes invisíveis que carregam, as histórias complexas escondidas sob a superfície. A jornada de Clara, Beatriz e Ricardo nos mostra que a verdade raramente está onde esperamos encontrá-la, e que o desprezo pode cegar mais do que qualquer doença. Às vezes, a pessoa que mais desprezamos é aquela que guarda a chave para a nossa própria humanidade ou para um passado que nos recusa a deixar ir. E talvez a verdadeira questão seja: quem são os João Ninguéms que cruzam o nosso caminho todos os dias? Estamos olhando para eles com julgamento ou com a possibilidade de reconhecer um pedaço de nós mesmos? A resposta pertence apenas a cada olhar que se permite ver além.